Olá a todos os usuários do YouTube, onde essa notícia chegar. Hoje vou trazer uma notícia divulgada pela Agence Press, se não me engano é assim que se lê, uma notícia internacional, onde nos diz: Trump diz que quer negociar sobre a Ucrânia, mas não é muito claro se Putin também deseja. Notícia de hoje, 9 de fevereiro de 2025, e nos diz o seguinte: aproximadamente 3 anos depois de Vladimir Putin invadir a Ucrânia, as suas tropas estão tendo um progresso no campo de batalha e Kiev pode perder, apesar de estar perdendo homens e armas, pode perder também uma ajuda militar dos Estados Unidos. O segundo parágrafo nos diz que Putin está muito próximo de adquirir os seus, ou de conquistar os seus objetivos no campo de batalha, tendo muito pouco incentivo para ir à mesa de negociações. Não importa se o presidente dos Estados Unidos o ameaça ou o elogia. De acordo com experts, com especialistas russos e ocidentais entrevistados pela Associated Press. Então, tanto especialistas russos quanto ocidentais dizem que Putin não está muito... não tem incentivo para negociar a respeito da situação com a Ucrânia, porque ele se sente muito confortável, está tendo progresso no campo de batalha, apesar das enormes perdas e de todas as sanções já sofridas. Então, quando Trump ameaça em subir tarifas e mais sanções, isso para a Rússia não faz muita diferença, porque já está acontecendo desde o início da guerra e pelo menos pelo que é noticiado, não se teve muito efeito no mercado interno, apesar também da perseguição russa, como dito aqui também nessa notícia, que Putin não tem sofrido muita pressão interna, porque ele já fez a sua perseguição interna, contra qualquer voz que se levante contra a guerra. Então, os que falam estão a favor do presidente Putin, no caso da Rússia. E para finalizar aqui, Zelensky ele tem protestado, ele tem falado que há muitas conversas, em que querem deixar a Ucrânia de fora. E isso está indo contra o que a política americana na direção de Biden havia afirmado, não tratar da Ucrânia sem a Ucrânia, E pelo que Donald Trump está falando, muitas vezes ele está querendo negociar bilateralmente Estados Unidos e Rússia, deixando a Ucrânia de lado. E para finalizar a matéria, eu posso dizer o seguinte, que muito do que se fala do Donald Trump, de fato ele tem dito, tem reverberado na mídia, e muito do que se fala de Putin são especulações. Ninguém sabe o que ele diz, o que ele pensa, são somente especulações. O que Putin pode fazer, pode ou não fazer, são especulações, porque não tem notícias de falas de Putin. Enquanto de Donald Trump, nós temos falas em que ele dizia, antes de assumir, que poderia finalizar essa guerra em 24 horas, que se ele estivesse no poder, essa guerra não teria começado, enquanto que falas de Putin nós não temos. Então, muito do que se fala de Putin é, de fato, especulação. Tanto especialistas ocidentais quanto especialistas russos especulam sobre o que se passa na cabeça do líder russo. E aqui nós temos o que Trump pode ou não fazer. Trump disse a Zelensky que poderia fazer um acordo com Putin para finalizar ou desviar essa guerra, e afirmando que se ele estivesse no poder, essa guerra não teria começado. Ele ameaçou a Rússia com mais tarifas, sanções, cortar o preço do petróleo, mas essas
essas armas econômicas parece que não têm feito efeitos sobre a guerra russa. E o Kremlin, né, não está dando muita moral para essas ameaças. Até porque o Ocidente já sancionou pesadamente a Rússia, como eu disse, desde o início da guerra. Né? Trump também não pode garantir que a Ucrânia não se alie à OTAN. Né? E também, numa maneira de negociação entre Putin e os produtores de petróleo, Trump poderia fazer aí alguma negociação para evitar a compra de óleo russo, né? Nesse caso, talvez Trump poderia pressionar a Rússia propondo um aumento na indústria americana, um aumento nos subsídios, né? E talvez até retirar as tarifas impostas à China, desde que a China limitasse também o seu acordo econômico com a Rússia. Então, Trump colocaria ou colocou tarifas na China e usaria essas tarifas como moeda de troca entre a China e os Estados Unidos, desde que a China cortasse o seu apoio à Rússia. Né? Então, também são especulações, né? Como podemos ver aqui, Alexandra Prokopenko é uma especialista, né, russa, e ela, falando de Berlim, traz essa sugestão de que isso poderia acontecer. Mas o que nós temos aqui no final das contas são muitas especulações. E no final não temos nada real. Né? Então, apesar de o presidente Donald Trump querer negociar, nós não temos nenhuma fala a respeito de negociações por parte do líder russo Putin. The big question, he said, is what will happen when Putin what? Aqui, Lukyanov sugere que os aliados de Trump têm medo dele, né? E muitas vezes se humilham para o próprio Trump. Mas a grande questão é o que vai acontecer se Putin não se humilhar ao Trump. Então essa é a notícia. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Logo, logo essa notícia está traduzida em todos os portais brasileiros. Né? E inscreva-se no seu like e ative o sininho.